O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1 e 2. O que seria o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é o ano do perdão, o ano do jubileu de Levítico 25. O ano do jubileu envolve libertação de escravos e prisioneiros, cancelamentos de dívidas, devolver terras aos proprietários originais. Jesus está proclamando que veio para anunciar o ano espiritual do jubileu, ou do perdão. O ano do jubileu foi completamente de Deus. Foi sua ideia, comando e provisão. As bênçãos do ano do jubileu eram recebidas gratuitamente, sem necessidade de fazer nada para merecê-las. O ano do jubileu exigia fé para acreditar que Deus proveria durante os anos de descanso. O anúncio de Jesus do ano espiritual do jubileu significa: a salvação vem completamente de Deus, não da obra do homem. Perdão e bênção são recebidos livremente, não conquistados. É preciso fé para acreditar na provisão de Deus. O ano do jubileu começou no dia da expiação, assim como as bênçãos do cristianismo vêm por meio da expiação de nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por meio de Jesus, pelo sacrifício dele que ele fez na cruz, nós temos dívidas canceladas, ou seja, os nossos pecados perdoados, cancelados, liberdade da escravidão do pecado, passamos a ser livres, e propriedade restaurada, ou seja, relacionamento com Deus e vida eterna. E então nós devemos ouvir a trombeta anunciando o ano do jubileu e crer em Jesus para receber todas as suas bênçãos. Ele mesmo disse em sua palavra: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Veja o que ele disse em João 10, 10 a 11. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele veio para nos libertar do pecado, porque ele veio para os pecadores. Ele não veio para os sãos, mas para os pecadores. E nós, como fomos chamados para vivermos em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Veja o que diz a sua palavra: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aquele que vive no pecado procede do diabo, é filho do diabo. Como nós podemos alcançar essa liberdade, passarmos a ser filhos de Deus, adotados por Deus, e deixarmos de ser filhos do diabo ou procedentes do diabo? A partir do momento que nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida como nosso Salvador, nos arrependemos, confessamos nossos pecados, nos batizamos nas águas e entramos com os 2 pés no reino. Então, quando nós dermos esses passos importantes na nossa vida, nós vamos estar com os 2 pés dentro do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, do reino vencedor. Então a briga é de 2 reinos: o reino de Deus, que é o reino vencedor, porque Jesus já destronou Satanás e os seus demônios na cruz, e o reino de Satanás, o reino do perdedor. A palavra de Deus diz que quem não estiver com ele está contra ele. Veja o que ela diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então não há pecado imperdoável para Deus. Ele só quer um coração quebrantado. O único pecado que realmente é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso está em Mateus 12, 30, 32. Então, assim, se você não está no reino de Deus, no reino de Jesus, no reino vencedor, no reino da luz, você está nas trevas. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou você está com Jesus, que é o reino vencedor, que ele é o nosso rei, ele vive, está às portas, ele está voltando, ou você está com Satanás. Não existe meio termo. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E então você precisa conhecer quem é o inimigo das nossas almas. Qual é o objetivo de Satanás e quem é o inimigo das nossas almas. E por que você precisa conhecer quem é o inimigo da sua alma? Porque você precisa traçar as estratégias para derrubar o seu inimigo. Primeiramente, você tem que pertencer ao reino para você poder encarar o inimigo. E você, para combater o inimigo, você precisa conhecê-lo. Como é que um exército ele traça ali as estratégias de guerra? Conhecendo o inimigo. Como é que ali no campo de futebol, aquela pessoa, o árbitro ali responsável, ele traça ali a melhor forma de vencer aquele jogo? Conhecendo os jogadores adversários. Então, é no mundo espiritual. Nós precisamos saber contra quem é nossa luta. A palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade no mundo espiritual, ou seja, contra Satanás e os seus demônios. Veja o que diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Então, assim, o reino de Satanás, ele é organizado, porque ele é o cabeça e tem os principados e as potestades e os demônios. E esses demônios, nós é quem abrimos as portas para eles entrarem nas nossas vidas e causarem destruição, morte, destruição, miséria, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o que a Bíblia diz? Quem é o nosso inimigo, o nosso adversário, aquele que se opõe a Deus, aquele que resiste a Deus, aquele que quer nos levar para o inferno juntamente com ele, aquele que se rebelou contra Deus e aquele que foi expulso lá do céu aqui pelos querubins. Veja o que diz a palavra de Deus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7, 8, 9. Veja que tem pessoas que dizem que Deus expulsou Satanás lá do céu. Não foi Deus. Ele lutou com Miguel. Miguel era um arcanjo. E ele estava representado, aí ele representa na verdade o dragão, a serpente, o leão que muge. Então assim, Deus não ia se ocupar nisso. Deus tinha coisa muito mais importante para fazer. Quem botou ele para correr lá de cima foram os arcanjos. A batalha foi com Miguel. Miguel e os seus anjos batalharam com o dragão. E por quê? Porque ele é um invejoso, um pai da mentira, um invejoso e invejava Deus desde o princípio. Ele era Lúcifer, ele era um anjo da guarda, um querubim da guarda. Ele invejou o trono de Deus. Ele se rebelou contra o plano de Deus Pai. Ele desafiou o caráter e a lei de Deus. E por isso ele foi expulso dos céus. E ele trouxe 1/3 dos anjos caídos com ele. E a queda de Lúcifer, o Satanás, trouxe grande destruição à terra.
E os anjos caídos são chamados de demônios. Esses são os comparsas dele. É uma gangue. Satanás é o cabeça e é uma gangue. 1/3 dos anjos vieram com ele. São muitos demônios. Então Satanás ele desceu aqui à terra para destruir o homem, nos destruir, nos tentar e causar morte, destruição, miséria, tudo quanto não presta. Se a sua vida aí estiver acontecendo só desastre, só coisa ruim, é porque o Satanás aí está encabeçando aí, e a quadrilha de Satanás precisa o quê? Ser expulso aí da sua casa, da sua vida, do seu ministério. Ele veio para matar, roubar, destruir, e ele está fazendo isso na vida de muita gente, e ele está infiltrado dentro da igreja. Dentro da igreja, ele está infiltrado. Ele está enganando as ovelhas. Ele está enganando as ovelhas aí com falsas profecias, com o ensino da Bíblia falsificado, falsos profetas. Ele está enganando geral. Só que Deus tem um controle disso tudo. Ele está fazendo isso com a permissão de Deus. Veja o que diz a Bíblia e conheça quem é o inimigo da sua alma. Aquele que logo, logo será preso no lago de fogo de enxofre. A Bíblia diz que o lago de fogo de enxofre foi feito para Satanás e os seus demônios. E o objetivo de Satanás é levar o maior número possível de almas. Então, quem é o seu inimigo? Número 1, qual é a origem de Satanás? A origem dele é essa que eu falei do versículo de Apocalipse 12, que ele era um querubim da guarda e era um querubim ungido, valoroso, e ele foi expulso lá durante uma luta com Miguel e os seus anjos, que batalharam contra o dragão e o expulsaram lá de cima. Isso também está em Ezequiel 28, 13 a 17. Veja o que diz: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Veja bem, ele era um querubim ungido. Ele era formoso, aqui diz que ele é a sua beleza. Ele diz que ele era sábio, ou seja, Satanás é sábio. Satanás conhece a Bíblia toda. Satanás, ele é inteligente. Satanás, ele tem poder. A Bíblia chama ele de violento. Ele tem poder, ele não tem mais poder do que Deus. Diz aqui que ele era precioso e as pedras preciosas o enfeitavam. Olha as pedras: diamante, berilo, ônix, jaspe. E qual foi o pecado de Satanás? Rebelião, orgulho, inveja. Primeiro pecado do mundo foi o orgulho. Por isso, irmãos, nós precisamos nos ajoelhar todos os dias e pedir a Deus para nos livrar desse pecado de orgulho. Porque o orgulho, como o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E o orgulho, irmão, também, ele é a raiz de quase todo pecado, irmão, se não de todo pecado. Nós precisamos vigiar e buscar em Deus que nos livre desse pecado. O irmão Derek Prince disse no livro que durante o ministério dele pelo mundo,
com o ministério de cura, libertação, ele até ressuscitou 2 mortos em nome do Senhor Jesus. Ele tinha muitos amigos, muitos homens de Deus, daqueles de oração, de jejum. E 3 homens de Deus, grandes homens de Deus, verdadeiros servos do Senhor, caíram por causa do orgulho. Então, irmãos, nós precisamos vigiar e pedir a graça de Deus que nos livre desse pecado. Então, e a natureza de Satanás, qual é? Ele é uma criatura de Deus, né, criada para ser bom, como disse em Ezequiel 28:12. Veja o que diz: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Veja bem quem era Satanás. Um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Mesmo assim, o que aconteceu? O orgulho tomou conta do coração dele e ele, como um próprio anjo, querubim, ungido da guarda do Senhor, se rebelou contra Deus. Veja bem, irmão, como nós precisamos orar e buscar em Deus, pedir a sua clemência, a sua misericórdia, a sua graça, para nós não cairmos nesse pecado de orgulho, de rebelião. Como o próprio Salomão disse, que o orgulho precede a queda. Veja o que a Bíblia diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29:23. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 6. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12:6. Veja o que o próprio Jesus falou. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Veja bem, como nós precisamos pedir a graça de Deus para Ele nos livrar desse pecado do orgulho. Satanás, ele também é um ser espiritual, como diz em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Então, como eu já expliquei, Satanás é o cabeça, abaixo dele tem os principados e as potestades, depois tem os demônios. Os demônios são aqueles mais pés de chinela, tipo Zé Pilintra, Pomba Gira, Exu, Caveira, Maria Mulambo. São esses demônios que se manifestam na igreja. Já os principados e as potestades, eles agem territorialmente. Eles influenciam as pessoas ali, nos países, nos bairros, nas cidades, dentro da nossa própria casa. Segundo o ensino do irmão Derek Prince, os principados lá na África, eles são conhecedores disso aí. Eles sabem quem são os principados ali que regem cada local. Ele diz que somente as pessoas aqui do mundo ocidental que vivem no escuro, que vivem na ignorância contra isso. No livro Expulsarão Demônios, que está aqui no canal, ele fala mais sobre isso, como os principados e as potestades agem e como a igreja deve interceder e fazer guerra espiritual e combater esses principados e expulsá-los. E nós também, de dentro da nossa casa, né? Então, Satanás também, ele
é da ordem dos querubins, conforme eu falei aqui, que está em Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Ou seja, ele era um querubim da guarda do próprio Deus. Satanás, ele possui intelecto, ele é inteligente, astucioso, estrategista. Você precisa entender que Satanás, ele conhece a Bíblia toda. Ele até mesmo tentou o próprio Deus usando as palavras da Escritura. Veja que quanto a isso, Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, o que há mais dentro da igreja são pessoas sendo enganadas. Dentro da própria igreja, elas estão ali corrompidas, como Paulo falou aqui, corrompidos os vossos sentidos. Eles ali se apartaram da simplicidade que há em Cristo e em sua palavra. Mas isso aí é um próprio julgamento de Deus, porque quando a pessoa ela não tem amor à palavra de Deus, Deus manda ali a operação do erro. Veja o que diz a palavra. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Outras versões dizem que Deus vai mandar a operação do erro para darem crédito à mentira. Eu acredito que essa operação do erro é uma forma de um espírito maligno ali que vai fazer a pessoa ficar no erro. Você pega a Bíblia, você mostra a verdade da Bíblia para ela, você fala, irmão, tu tá no erro, tu tá no pecado. Eu tenho isso com a minha própria irmã. Ela se converteu, tá na igreja, tá na fornicação. Eu já mostrei os versículos da Bíblia para ela, da função os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Ela disse que está na igreja, que Deus está abençoando a vida dela. Eu falei para ela, as bênçãos só vêm com a obediência. Deus quer obediência. Deus pede obediência. E então ela diz, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu sou pecadora. É sempre a história, sempre a mesma história. Você chega para uma pessoa, um judeu, você fala que Jesus, ele foi o Messias, ele deu a vida, ele derramou o sangue pela vida dele. Ele vai dizer para você, Messias está vindo, eu estou esperando o Messias. Você chega para uma pessoa que é muçulmana, você fala de Jesus, que era o Filho de Deus, ele diz para você, não, Deus não precisava de filho. E eles acreditam que Maomé é que vai salvar a vida deles. Você mostra o versículo da Bíblia para a pessoa, você usa a espada do Espírito, mas a pessoa, ela não se convence. Por quê? É o próprio julgamento de Deus sobre a vida da pessoa. Porque quando você não tem amor à palavra de Deus, você vai ficar enganado. Não tem outra explicação, é o que diz a própria palavra. Deus envia a operação do erro. Ele vai dizer, é isso que você quer? Então você vai ficar aí. Muitas vezes a pessoa ela não se salva. Ela vai partir, ela está dentro da igreja, ela vai para a igreja, às vezes quarta, quinta, domingo. Você chega para uma pessoa que é testemunha de Jeová, você fala de Jesus Cristo, eles têm uma Bíblia diferente, o Jesus deles é diferente, eles não acreditam no Espírito Santo. Você abre o versículo da Bíblia, você mostra para eles, eles não acreditam. Você chega para aquela seita que é Comunidade Cristã do Brasil, eles dizem lá que você não pode pecar. Uma vez que você pecar, as pessoas te ignoram ali dentro da igreja. Você é obrigado a sair da igreja. Eles fingem que nem te conhecem. Você chega e fala para ele, olha, Jesus já se fez maldito na cruz pelos nossos pecados. Não quer dizer que nós vá vivermos no pecado. Mas se a gente cair um dia, a gente vai se quebrantar, vai pedir perdão a Deus e Ele vai perdoar.
Então, assim, são as fortalezas da mente colocada pelo próprio Satanás, né? E aí, se você não tiver realmente amor à palavra de Deus, não pegar a Bíblia, eu tenho 1 ano e meio de convertida, irmão. Eu digo para você que se não fosse pela palavra de Deus, eu não teria sido nem liberta, nem muito menos curada e muito menos salva. Então, irmão, você precisa comer a palavra de Deus, você precisa beber a palavra de Deus. Você não pode confiar no homem, você não pode acreditar no homem, você não deve acreditar naquilo que o homem fala, naquilo que o homem traduz da Bíblia. Eles lêem uma coisa na Bíblia e traduz do jeito dele. Você precisa, na hora que o pastor, seja qual homem for, estiver lendo a Bíblia, você precisa ler junto, porque o Espírito Santo é quem revela. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrita por homens, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você só vai começar a entender a Bíblia quando você já estiver no reino, porque quando você for batizado nas águas, você ali vai receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos revela as Escrituras. Eu digo assim, a Bíblia, ela é tão clara, tão nítida, tão direta, que eu fico assim, meu Deus, como é que quando eu estava no mundo, eu pegava a Bíblia para ler e não entendia absolutamente nada. A própria Bíblia tem a resposta. A palavra de Deus, ela só é revelada para aqueles que estão em Deus, para aqueles que estão no Espírito. Você que é do mundo, você vai ler a Bíblia, você não vai conseguir entender nada. Era como eu não entendia nada. Ainda me dava um sono, uma preguiça tão grande que eu não conseguia ler um capítulo. Hoje, se eu pegar a Bíblia para ler, eu não quero mais parar. Eu esqueço de comer, eu esqueço de beber, eu esqueço de trabalhar. Na verdade, eu leio a Bíblia assim bem devagarinho, como se eu estivesse comendo a sobremesa mais gostosa do mundo. Porque cada dia você vai aprendendo algo maravilhoso, que você diz assim, meu Deus, tem dia que você quer chorar, tem dia que você quer rir. Aí às vezes você chora, às vezes você se alegra, às vezes a palavra de Deus ela é engraçada, às vezes ela é triste, às vezes ela é alegre. Irmão, só você lendo a palavra de Deus mesmo, você estando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você, depois que você entregar a sua vida para Jesus, se batizar nas águas, o Espírito Santo habita em você e Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos revela a palavra. Veja que coisa mais linda. Então, continuando, o inimigo das nossas almas, ele tem emoções. A Bíblia diz, e o dragão irou-se e foi fazer guerra. Veja o que diz Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele fez isso com a semente quando Maria, a mãe de Jesus, estava grávida, e aquela perseguição toda que fez com que Maria saísse de um lugar, fosse para outro, e Jesus nascesse ali numa manjedoura, era a perseguição do inimigo. Ele queria destruir a semente. O diabo também é homicida e mentiroso. Veja o que diz em João 8,44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você que mente, você tem por pai o próprio Satanás. Aliás, você tem por pai o próprio Satanás se você não estiver no reino de Deus. Não se engane, irmão. Quando eu descobri essa verdade, eu fiquei, meu Deus do céu. Você só passa a ser filho adotado por Deus quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Porque até então, você é filho do diabo. Seu pai é o próprio diabo. Veja bem, irmão. Não se deixe enganar. Tem muita gente aí na igreja, convertida, como a minha irmã, no pecado, aceitou o Senhor Jesus como Salvador, vive no pecado da bebedice, da fornicação, não quer largar e diz que é filha de Deus. Eu também achava que era filha de Deus, quando eu estava com um pé na igreja e outro no mundo. Até então,
você é filho de Satanás, seu pai é Satanás. É ele que te escraviza, é ele que te obriga, é ele que te engana, é ele que te tenta. Então, irmão, você escolhe se você quer ser filho adotado de Deus ou continuar sendo filho de Satanás. A escolha é sua, Deus não obriga ninguém. O diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é o acusador. Veja o que diz em Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja bem, quando a gente pratica o pecado, nós vai lá perante Deus nos acusar. E sabe quem nos defende? Quando a gente está no reino, quando a gente é crente em Jesus, quando a gente é discípulo de Jesus, sabe quem é que nos defende? Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Enquanto o diabo está lá nos acusando, Jesus está intercedendo por nós com gemidos, e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. A Bíblia também diz que ninguém pode intentar acusação contra os ungidos do Senhor. Quem intentará acusação contra os ungidos do Senhor? Ninguém, nem Satanás, nem ninguém. Porque quem nos justifica é o próprio Jesus. Veja o que diz a Bíblia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Graças a Deus, glórias a Deus. Então somos mais que vencedores. Em Jesus, a nossa rocha, nós somos mais do que vencedores. Então não há tribulação que possa nos afastar dele. O Satanás, ele vai nos amedrontar, ele vai tentar nos calar, ele já fez isso comigo algumas vezes. Ele vai usar os demônios dele para nos atacar. Essa semana eu fui atacada na entrada da floresta para ir para a cachoeira. Quando eu dei 3 passos na entrada da floresta, eu estava assim numa rampa. Não era inclinada nem nada. Eu senti como um empurrão. Quando eu vi, eu já estava no barranco abaixo. A sorte foi uma árvore, eu segurei na árvore. Mesmo assim, eu quebrei minha unha, ainda saiu sangue. E se você não sabe, alguns Exus, acho que é Exu Caveira, ele fica na entrada da mata, se dizendo dono da mata. Sendo que a mata é de Jesus, porque Deus criou tudo para o seu filho, porque tudo é dele, para ele, porque dele e para ele são todas as coisas. Então eu me levantei daquela queda irada. Eu falei: Satanás, eu vou subir a trilha, eu vou tomar banho de cachoeira. Eu repreendi em nome do Senhor Jesus, sacudi a poeira, como disse a Bíblia, e subi. Estava com a minha Bíblia. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente fumando maconha. Eu abri minha Bíblia lá, comecei a proclamar a palavra. E é assim que a gente vence. A palavra de Deus, ela é uma espada, ela é um escudo. Por isso, onde nós formos, nós precisamos usar essa arma. Se a gente não tiver os versículos guardados na nossa mente, a gente precisa estar com a palavra. Porque ali eu proclamei aqueles salmos. Salmos não, eu proclamei o hino da vitória. É poderoso. Sabe como é o hino da vitória? Eu vou deixar aqui. Está em Romanos 8, 31 a 39. Diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dá também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes,
quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, o demônio lá dos infernos, o Exu Caveira, me viu na entrada da mata sozinha. Ele falou: vou atacar ela. Pra quê? Pra me botar medo. Só que eu vejo o que Paulo diz aqui. Nem a morte, nem anjos. Esses anjos aqui não são os anjos, aqui os anjos do Senhor, não. Os anjos que acampam ao nosso redor. Na Bíblia, quando fala de anjos, se não dizer que o anjo é do Senhor, os anjos do Senhor, esse anjo aqui que está se referindo são os demônios. Então esses anjos aqui são os anjos maus. Então estava lá, me deu um empurrão. Eu já sofri vários ataques aqui dentro de casa. Você pode dizer: você tem base. Você não pode falar o que fizeram com o Jó, o que os amigos de Jó fizeram com ele. Você tem base aí dentro de casa. Eu posso até ter alguma base aqui, ou alguma coisa aqui dentro, porque eu praticava yoga e tudo isso serve de base. Mas eu já larguei o pecado. Satanás não tem nada em mim, nada a falar contra mim. Eu já estou remida pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é que me justifica. Ele não tem base aqui dentro. Eu não tenho nada com ele. Eu vou falar igual Jesus falou. Ele não tem nada em mim. É isso que nós precisamos falar com ele. Você não tem nada em mim, Satanás. Não adianta você me empurrar. Então veja, ele também é um intimidador. Eu já conheci, ele já me intimidou várias vezes de madrugada. Então ele também é um intimidador. Isso não tem na Bíblia, mas é real. O irmão Derek Prince, ele diz que quando você começar a fazer alguma coisa no reino de Deus e começar a dar frutos, Satanás ele vai se levantar. Ele vai te atacar de várias formas. Veja o que Paulo disse aqui. Paulo e os apóstolos, onde eles chegavam, eles eram atacados. E eles não se rendiam. Então você precisa entender que o morrer com Cristo é lucro. Agora, você morrer na mão do maligno, sendo filho do diabo, nas garras do diabo, você vai para o lago de fogo do enxofre. Agora, você partir com Cristo, irmão, você está no lucro. Porque o nosso corpo, ele vai chegar um tempo que ele vai mesmo partir. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, a gente só parte no dia determinado por Deus. Porque Deus é o Deus que cria, é o Deus da criação, é o Deus que deu a nossa vida, é o Deus que vai tirar a nossa vida. O Espírito de Deus deu, o Espírito de Deus leva, como disse Jó. Então, você não tem que ter medo. Veja o que a Bíblia diz, que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de temor, amor e moderação. Então, um temor que a gente tem que ter é por Deus e a sua palavra. Porque nós não podemos acrescentar e nem tirar nada à sua palavra. Nós precisamos aprender a ter amor por Deus e a sua palavra. Não é ter medo de Satanás, não, porque Satanás já está derrotado. O inimigo das nossas almas, ele também é um acusador. Veja o que diz em Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja bem, esse versículo eu já tinha falado. O diabo também é um tentador. Ele, além de tentar a nós o tempo inteiro, ele tentou o próprio Jesus Cristo. Ora, se o diabo, ele tentou o próprio Filho de Deus, irmãos, imagina o que ele não pode fazer com a gente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse:
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras te tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Viu como é que ele conhece a Bíblia toda? Disse-lhe Jesus, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Em Lucas 4:6 diz assim, e lhe diz que o diabo falou assim para Jesus: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Ou seja, ele tinha toda a autoridade sobre a terra e poder. Por quê? Quem foi que entregou as chaves nas mãos do diabo? Adão, quando pecou. Quando ele pecou, ele entregou as chaves do mundo, da terra, nas mãos do diabo. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quem é que vai arrancar essas chaves da mão do diabo? A igreja. A igreja, ela tem poder para isso. O próprio Jesus disse: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então a igreja, ela tem poder para desligar e ligar na terra e no céu, tem poder para amarrar demônios, ela tem poder para expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus, principados, potestades, Satanás, Beelzebu, seja quem for. A igreja tem esse poder. Agora a igreja, ela precisa se vestir desse poder, porque isso aí é feito através de um ministério de libertação, onde o corpo todo da igreja intercede, faz guerra espiritual, jejuma, expulsa principados. E a igreja, o que ela está fazendo hoje? Muitas igrejas só está pregando, quando na verdade o trabalho da igreja tem que ser o mesmo que Jesus fazia, o mesmo que os discípulos faziam, que é o quê? Evangelizar, curar quebrantados, pregar liberdade a cativos ou escravos de Satanás, oprimidos, pregar restauração de vista aos cegos. O mundo está cego, os cegos estão dentro da própria igreja. Satanás, ele tem uma quinta coluna dentro da igreja. Libertar oprimidos, o mundo jaz de oprimidos, há uma pandemia de oprimidos no mundo. Anunciar o ano aceitável do Senhor, ou o ano do perdão. Satanás também, ele é o nosso adversário número 1. Ele é adversário de Deus, ele odeia Deus, tudo que vem de Deus, e odeia toda criatura de Deus. E então por isso que ele te escraviza, te faz de gato e sapato, morte, destruição, miséria, te escraviza no vício, na prostituição, na fornicação, na idolatria, porque ele sabe que os dias dele estão contados. Então, o objetivo dele é levar o maior número de almas possíveis com ele para queimar, arder no lago de fogo de enxofre. Veja o que diz em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa dragar. Você sabe como é que age um leão quando ele quer agarrar sua presa? Geralmente ele dá um mugido bem grande,
quando ele está perto de um rebanho, seja de veados, seja de bois, seja de búfalos, seja mesmo de ovelhas. E aí, quando eles se dissipam, sempre há um que fica ali perdido, que fica indeciso, vai para um lado e para outro. Então ele vai lá em cima daquela presa e nhaque, abocanha aquela presa e mata. Então, irmão, por isso que a Bíblia diz para a gente vigiar. A gente não deve andar sozinho por aí, sem estar debaixo de autoridade espiritual, ainda mais fazendo guerra espiritual. Eu descobri isso depois de eu sentir vários ataques de Satanás aqui dentro de casa, de noite, de madrugada. E Deus me mostrou que era porque eu não estava debaixo de uma cobertura espiritual, de um homem de Deus. Veja bem, a cobertura espiritual é de um homem de Deus. Um dos princípios da Bíblia mais importantes que nós devemos seguir é esse, o princípio das autoridades. A primeira autoridade vem de Deus, depois vem dos pais, depois vem dos pastores. Pastores, não são pastoras. Jesus é o cabeça da igreja e o pastor é o anjo ali da igreja, é a autoridade espiritual na igreja. Veja que na Bíblia, quando aquele pecador lá praticou o pecado, se eu não me engano foi na igreja de Corinto, ele estava dormindo com a mulher do próprio pai, a madrasta, o que o Paulo falou? Entregar a ele, a carne dele para Satanás, para que a alma dele fosse salva. O que isso quer dizer? Que a igreja ia chamá-lo ao arrependimento, à conversa. Se ele não se arrependesse e largasse o pecado, ele ia ser convidado a sair da igreja. Uma vez que ele saísse da igreja, ele ia perder a cobertura espiritual. Ali ele estaria descoberto e entregue a Satanás, para Satanás tocar na carne dele, na vida dele. Veja o que diz o versículo: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso está em 1 Coríntios 5:5. Veja bem, entregar a Satanás para a destruição da carne. Aqui seria o quê? Ele vai ficar descoberto, ele não tem autoridade espiritual ali sobre a vida dele, não tem proteção, e Satanás vai poder tocar na carne dele com enfermidades, com tudo quanto não presta. Então, esse princípio da autoridade na Bíblia é muito importante. O irmão Derek Prince, ele disse no livro dele, de Cura e Libertação, que você está debaixo da autoridade, você está protegido. Já se você estiver fora da autoridade ou debaixo de uma autoridade que não existe na Bíblia, como uma mulher liderando uma igreja, você corre sérios riscos. Talvez a sua vida esteja aí, uma batalha, você esteja na igreja, esteja fazendo tudo certinho, mas está debaixo de uma cobertura espiritual que não existe na Bíblia. Ele disse que você vai estar correndo um grande perigo. Veja o caso dele, um homem que tinha um ministério de cura e libertação, andou o mundo todo, praticamente todo, acho que ele só não foi para 2 ou 3 países, aonde ele chegava, ele orava a Deus, para Deus colocar uma congregação, para ele estar debaixo da congregação, está protegido em orações. Quando ele saía para fazer cura e libertação, onde quer que ele fosse, porque ele era um missionário, ele não tinha igreja, ele só teve igreja por um tempo, ele estava coberto. O Paul Washer, eu vi uma entrevista dele, ele tem uma instituição que ele envia membros para o mundo todo, para pregar o evangelho. Ele, aonde ele ia, ele também fazia isso. Para você ter ideia, ele tinha 60 anos e ele estava numa igreja, no lugar onde ele estava, que o pastor tinha acho que 20 e poucos anos, ou 30 e poucos anos. Ele era 2 vezes mais velho do que o pastor. E ele obedecia ao que o pastor falava. Eu vi ele falar numa pregação. Se você não sabe quem é Paul Washer, então você veja os vídeos dele lá no YouTube, porque ele é um homem verdadeiro servo do Senhor. Ele já pregou pelo mundo todo, pelas matas. Ele foi um grande missionário. Ele é um grande missionário, um grande homem de Deus. Satanás, o adversário das nossas almas, ele também é chamado Deus desse século. Veja o que diz em 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, irmão, quantos irmãos cegos não estão aí pelo mundo, ou até mesmo dentro da própria igreja. Você mostra a Bíblia, você mostra o versículo da Bíblia, você mostra que ela está errada, que não é você que está falando, e ela não enxerga. Ela passa por aquele versículo. Meu ex-namorado, quando eu estava no mundo namorando com ele, eu não lia a Bíblia, né? O máximo que eu fazia era rezar a Ave Maria para dormir. Ele ajoelhava toda noite e ele lia a Bíblia quase todos os dias. E quando eu me converti, eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que ele lê a Bíblia e o Senhor não fala com ele? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, se você não se vê, irmão, ali na Bíblia, nos versículos da Bíblia, se você não se vê como um espelho, é porque você está cego. Então Deus me mostrou que quando a pessoa não tem o amor à verdade, quando a pessoa não guarda a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele, não coloca em prática a palavra de Deus, ela só lê, aquilo vai entrar nos olhos dela, vai sair da mesma forma. Ela não vai dar uma morada dentro do coração, ela não vai guardar para não pecar contra o Senhor. Como disse no Salmo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ela vai virar um fariseu. Os fariseus, eles sabem o Velho Testamento inteiro, eles não acreditam no Novo. Mas esses fariseus, eles estudam a Bíblia o tempo todo, eles sabem a Bíblia toda. Mas, e a prática? Se o objetivo da palavra de Deus é a gente se ver como um espelho e corrigir aquelas coisas que são necessárias mudar, e se você lê a palavra de Deus e você ignora a palavra de Deus, não coloca em prática, é porque você está cego. E de onde vem essa cegueira? Do próprio inimigo. Agora, você quer permanecer na mão do inimigo cego? Paulo, ele estava cego pelas escamas. Jesus arrancou essas escamas. Você pode clamar a Jesus que ele arranca essa sua cegueira. Só ele tem o poder de curar essa tua cegueira. Porque assim ele fez comigo. Ele curou a minha cegueira. Ele destapou os meus ouvidos. Meus ouvidos eu acho que devia ter 1 quilo de cera, porque eu escutava várias pregações e continuava no pecado. Então ele destapou os meus ouvidos. Eu creio que Jesus mesmo fez uma cirurgia nos meus ouvidos e nos meus olhos, porque eu passei a enxergar e passei a ver. Ele também fez uma cirurgia no meu coração, porque ele arrancou aquele meu coração de pedra, empedrado, e me deu realmente um coração de carne. Então, se ele fez isso comigo, irmão, ele também vai fazer com você, porque eu não sou melhor do que você em nada. Então, o inimigo das nossas almas, ele é também chamado como príncipe deste mundo. Veja o que diz em João 12:31. Agora é juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Ele é também chamado de maligno. Veja o que diz em Mateus 13:19. Ele rouba a semente que foi ali plantada no seu coração, ou semeada no seu coração. Veja o que diz a Bíblia. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. Veja bem, às vezes você escuta um sermão, aquele sermão toca ali no seu espírito, ou mesmo um louvor, ou mesmo um versículo da Bíblia. É Deus falando com você, é Jesus batendo ali na sua porta. E aí, o maligno logo em seguida vai mandar uma distração para você, qualquer tipo de distração, e ele vai roubar aquela semente ali que poderia estar ali brotando. Ele é um ladrão, um roubador. Ele é um maligno mesmo, um perverso. Ele também é um ladrão. Veja o que diz em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Satanás também, ele é o governante dos demônios e ele se chama de Beelzebu. Beelzebu significa literalmente o Senhor das Moscas. É o título de Satanás, particularmente como governante dos demônios, pois os demônios são comparados a todo o domínio dos insetos. Jesus responde aos fariseus no versículo 25, ele diz assim: quando Jesus estava lá expulsando o demônio,
no dia de sábado, os fariseus reclamaram, disseram que não podia fazer aquilo no dia de sábado, e toda a multidão se admirava e dizia: é esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, você vê aí que existe uma clara indicação de que, em primeiro lugar, Satanás tem um reino. Em segundo lugar, não é dividido, mas altamente organizado. E em terceiro lugar, permanece e ainda não foi derrubado. E Jesus continua a dizer: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Veja bem, o reino de Satanás é altamente organizado, é mais organizado do que a própria igreja, porque a igreja tem várias denominações, cada uma tem uma doutrina diferente, a igreja é desunida, cada uma prega uma coisa, algumas dizem que os dons do Espírito Santo não existem mais, algumas dizem que não existem mais falar em línguas, outros dizem que pode ser o batismo, pode ser com água na cabeça, molhar a cabeça, eu até me batizei assim. Cada uma tem uma doutrina diferente, um pensamento diferente, e o reino de Satanás é altamente organizado, porque a casa dividida contra si mesma não subsistirá. O próprio Jesus falou isso. Então, se a igreja está dividida, como subsistirá? Se a sua casa aí está dividida, marido contra mulher, contra filhos, como subsistirá? Se Jesus é o cabeça da igreja, nós somos os membros. A cabeça não pode andar para um lado e os membros para outro. Nós precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus dos nossos pecados. A igreja precisa se ajoelhar e clamar o sangue de Jesus e se arrepender dos pecados de alterar a palavra de Deus. Isso eu não estou falando nem mesmo das igrejas que pregam as doutrinas dos demônios, como disse Paulo. A Bíblia diz que nos últimos tempos iriam aparecer. Então veja o que diz em 1 Timóteo 4, 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Eu não estou nem falando, então eu não estou nem mesmo falando das igrejas onde existem homens de Deus, pregando essas doutrinas de demônios, porque eles estão enganados. Satanás está dentro da igreja. Isso são fortalezas da mente colocadas pelo próprio Satanás. E então, a igreja dividida, como subsistirá? Deus tem o controle de tudo. Jesus, ele tem o controle de tudo, mas Jesus não vai vir aqui lutar, não. Jesus é o cabeça, ele vai voltar. Ele vai voltar no tempo certo. Mas nós, enquanto igreja, nós precisamos fazer o trabalho aqui. A Bíblia diz que a igreja, ela é uma família, um templo e como a noiva de Cristo. No entanto, a imagem final do povo de Deus, em Efésios, é a de um exército. E um exército com bandeiras. Veja o que diz em Eclesiastes 6:10. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? O exército com bandeiras, o que é que ele faz? Ele se apossa dos despojos, ele finca a bandeira. Então, ela diz aqui também, pura como o sol. É uma igreja pura, imaculada, sem nódoa, sem mancha, com as vestes limpas como a neve. É as vestes de uma noiva, de uma moça ali virgem no altar do Senhor, ali esperando o noivo. Essa é a imagem da igreja. É uma noiva pura, casta,
mas como um exército com força, com coragem. Essa é a imagem da igreja do nosso Senhor. Essa é a imagem que a igreja do nosso Senhor busca. Então, como é que essa imagem ela pode refletir a igreja? Com a unidade, com a união, porque a união faz a força. Não é a igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja universal eu não falo porque é uma seita. Não é isso. É unidade, é o que Jesus ensinou. Unidade, a união faz a força. Então o inimigo da nossa alma, ele também se disfarça de serpente, como disse em Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele se disfarçou de serpente lá no jardim do Éden, enganou a Eva, e o Adão pecou, os dois pecaram, né? E então, se o Adão tivesse tomado conta do jardim, e se Eva não tivesse dado conversa a pessoas estranhas, a uma cobra estranha, o pecado não faria parte das nossas vidas. Mas eles pecaram. E então, Jesus veio para nos limpar de todo esse pecado, e a nossa purificação é pelo sangue dele. Então, nós não podemos obscurecer a cruz. Na verdade, o objetivo de Satanás é obscurecer o sacrifício de Jesus na cruz. O que Jesus fez na cruz. Então as pessoas pregam tudo. Diz que Jesus era um guru, que Jesus era um bom homem, que Jesus era isso, era aquilo outro. Mas nós precisamos pregar Jesus crucificado. É isso que nós precisamos falar. Do que Jesus fez na cruz. Jesus já destronou Satanás e as hostes espirituais. Já destronou, já venceu. Isso ele não quer que você saiba. Você que está no pecado, sabe o que ele faz? Ele joga a culpa em você. Aí você vai se sentindo culpado, carregando aquela culpa e tem até mesmo vergonha de falar com Deus. Não tenha vergonha de falar com Deus, porque Jesus ele veio para os pecadores. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Ele só quer uma coisa, que você creia. Porque como disse a palavra, aquele que crê e confessar com a sua boca, crer no coração e confessar com a sua boca, será salvo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, irmão, se existe um caminho, esse caminho se chama Jesus. É o caminho da salvação, da vida. E se você não quer, Jesus não vai te obrigar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, eu com ele cearei. Veja bem, por que ele diz cearei e não almoçarei ou tomei café com você? Porque o café da manhã antigamente era um pedaço de pão molhado no vinho. O almoço era uma coisinha assim mais simples, num lugar assim, às vezes entre as pessoas, perto de um rio ou numa casa assim, nada de, vamos dizer assim, nada de excêntrico, nada de muita comida. Já a janta não. A janta eles se reuniam, chamavam família, chamavam parentes, chamavam amigos e ficavam ali conversando horas e comendo junto. Você vê o povo judeu, eles não comem com qualquer pessoa, eles só comem com os próprios judeus. Tudo bem que eles têm ali umas fortalezas da mente que precisam ser quebradas, mas é Jesus que vai quebrar no tempo certo. Porque comer uma pessoa é mais do que comer, é congregar, é estar junto. Então, assim é Jesus, ele vai entrar e vai cear, vai permanecer, vai fazer parte da sua vida. Então, o inimigo da nossa alma também tem por nome dragão, veja o que diz em Apocalipse. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus. Apocalipse 12:7. O inimigo das nossas almas também é chamado de anjo de luz, veja o que diz em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o Satanás se transfigura em anjo de luz. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas essas pessoas aí que estão sentadas na mesa com os demônios, no espiritismo, no engano, eles estão sendo enganadas por Satanás travestido de anjo de luz. Ou seja, Satanás ele também é um travesti, vamos dizer assim. Ele também se disfarça, se transveste de espírito de luz, espírito de engano. Agora, eu criei um novo nome para Satanás, se chama travesti. Satanás ele também é um travesti
e se transveste em espírito de luz. E você que está aí, irmão, no espiritismo, você está sentando na mesa com os próprios demônios aí, disfarçados de pessoas que morreram, que voltaram para falar com você. Isso é mentira, irmão, porque Satanás é um mentiroso, é o pai da mentira. Se você ler a Bíblia, irmão, você vai ver que isso aí é abominação para Deus. Você vai pagar um alto preço, irmão, por isso. Essa maldição, ela não vai vir somente sobre a sua vida, mas sobre a sua descendência inteira. Eu conheci uma jovem que o avô dela morreu. Ele era da macumbaria, tinha um terreiro, morreu na pobreza, na miséria, com câncer, gritando para morrer. Não tinha nem mesmo dinheiro para fazer o tratamento. Eu consegui, através da graça de Deus, um hospital para ele ser internado, pelo menos se submeter a um tratamento. Ela disse que ele gritava, desejando a morte. E depois, quando eu falando com ela, ela me disse que ele falava muito de Deus e que aquilo ali já tinha vindo dos antepassados dele, que sei lá, que o avô fazia aquilo, a avó também fazia aquilo. Veja bem como é que Satanás age ali na raiz de iniquidade, e aqueles demônios, eles vão passando de geração para geração e as pessoas se acostumam com esse tipo de vida. A família inteira, uma geração inteira na iniquidade, servindo a Satanás e os demônios, e eles se acostumam a viver assim. Morrem na desgraça, na miséria, na pobreza, não tem nada. Dão tudo quanto tem para os demônios. Até as almas dos filhos dele, raspam a cabeça dos próprios filhos, oferece para os demônios. Até picanha eles dão para os demônios, oferece para os demônios, e morrem na desgraça, na miséria. E essa miséria se estende de geração em geração. Porque Deus, ele é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas ele também é um Deus perdoador. Ele é um Deus geracional. Ele perdoa até 1000 gerações. Então, são escolhas. Somos nós que escolhemos o caminho de vida ou de morte, ou de bênção ou de maldição. Jesus não nos obriga. Quem nos obriga, quem nos oprime, quem nos escraviza é Satanás. O inimigo da nossa alma, ele também é conhecido como estrela caída. Veja o que diz Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O inimigo das nossas almas também é conhecido como lobo. Veja o que diz a Bíblia em João 10:12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Veja bem, ele, além de ser um leão que anda mugindo, feito um leão, buscando a quem possa dragar, ele também é um lobo que procura arrebatar as ovelhas. Então, se uma ovelha estiver longe de um rebanho, vai ser uma presa fácil. Por isso que você tem que estar junto, você tem que estar na igreja, congregando, junto, orando, meditando, louvando a Deus. A igreja, ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A base é Jesus, a nossa rocha é Jesus. Mas a igreja é o lugar importante para você estar debaixo de cobertura espiritual e em louvor e adoração a Deus, congregando, carregando os fardos uns dos outros, fazendo a obra com temor e com amor. Satanás, ele também é conhecido como leão que ruge. Isso está em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, por isso que a Bíblia diz para a gente vigiar 24 horas, dia e noite, porque ele anda mugindo feito um leão. Então, quando ele der o mugido, você precisa se armar. Como? Com a palavra de Deus. Qual é o trabalho do inimigo das nossas almas? Cegar o entendimento dos incrédulos para que não se convertam. Levar a Deus o tempo todo a acusação contra os crentes. Ele faz isso dia e noite e dia. Colocar pessoas em prisões para serem provadas. Ele não coloca ali em mais diversos tipos de prisões.
com a permissão de Deus, é claro. E para quê? Para sermos provados. Veja o que diz em Apocalipse 2:10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja o caso de Paulo e dos seus discípulos. Paulo foi picado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso numa masmorra, Paulo foi esbofeteado pelo mensageiro de Satanás, e em tudo ele dava glórias. E Paulo passou por todas essas tribulações e foi fiel até a morte e alcançou a coroa da vida. Então, Satanás, ele pode fazer isso com a permissão de Deus. E Deus permite isso para quê? Para nos provar como numa fornalha de barro, como ouro. Quando o ouro ele vai ser refinado, ele é algo grosso, bruto, cheio de impurezas. Então o ouro ele é jogado ali numa fornalha de barro, numa temperatura altíssima, e ali as impurezas são separadas e sai aquele ouro ali fino, aonde você faz ali alianças, cordões, e vende por um alto preço. Então, esses somos nós. Ele nos testa, nos prova para virarmos seus filhos provados no fogo como ouros. Então, para Deus, nós seremos como ouro. Então, o trabalho de Satanás também é nos colocar fraquezas, enfermidades, dores e sofrimentos físicos. Veja o que aconteceu com Paulo. Isso está em 2 Coríntios 12, 7-10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que nós possamos dizer como Paulo: esse espinho na carne, alguns homens de Deus dizem que era uma enfermidade, e outros dizem que era aonde Paulo ia, tinha um mensageiro de Satanás lá que perseguia ele. Eu acredito que era um espinho na carne, eu acredito que era uma enfermidade. Satanás, ele também age com injúrias, fazendo com que a gente diminua nossa autoimagem. Ele diz: você não vale nada, teus pais te deram, tua mãe te deu, tua mãe não te deu amor, você não vale nada, se mata, tira essa vida. Ele tenta, toda vez que a gente se olha no espelho, ele tenta mostrar só os nossos defeitos, os nossos pecados, dizer que Deus não se importa com a gente, porque o objetivo dele é esse. Como ele é um rebelde, ele vai, logo ele vai ser preso no lago de fogo do enxofre, ele tenta ali de todas as maneiras nos causar esses tipos de injúrias. Satanás, ele também causa necessidade, ele dificulta as coisas com perseguições no trabalho, em casa, aonde quer que você vá, principalmente se você tiver um chamado, ele vai armar uma arapuca ou um vizinho para te causar desaforos, para querer brigar com você, para fazer você pecar contra Deus. O objetivo dele é esse, é nos fazer pecar contra Deus. Ele vai jogar a isca de tudo quanto é tipo para você cair, porque ele é estrategista. Ele faz de tudo para impedir o avanço do reino de Deus. Ele tenta fechar as portas aí de tudo, de trabalho. Ele faz ameaças, acusações, ele lança maldições. Ele age com vários tipos de astúcias e armadilhas, com acusações de todos os tipos. Ele também oprime. No Salmo 82 diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses.
Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele também legitima as suas ações através das leis, através dos governantes, através de aprovação de leis de abortos, feriados com nomes de santo, homossexualismo e etc. Veja o que diz em Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então todas essas leis aprovando aborto, casamento gay, por trás desses líderes aí que praticam os governos autoritários, como por exemplo o que o Hitler fez, ali quem está por trás é Satanás. Então essas pessoas, elas são usadas por Satanás para aprovar essas leis, para fazer com que o povo peque, pratique o pecado e caia nas mãos do Deus irado, né? Porque Deus é um Deus justo, é um Deus geracional, mas Deus é o Deus irado. A Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos dos vivos. Isso está em Hebreus 10:31. Então Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, é um Deus geracional. Mas Deus é um Deus irado. Se você só conhece o Deus do amor, se o seu pastor aí só prega a bondade de Deus, o amor de Deus, que você vai prosperar, andar nos caminhos de Deus, sua vida vai ser abençoada. Se ele não fala aí do pecado, da justiça de Deus, do lago de fogo de enxofre, e principalmente sobre Satanás e o que Satanás faz por aí, você está sendo enganado. Porque eu tenho uma família que é minha amiga. Depois que eu me converti, eu contei toda a minha história, que Jesus me salvou, me curou, me libertou. Falei o que Satanás fez em toda a minha casa, na vida da minha mãe, dos meus pais, dos meus irmãos. E eles não acreditaram. E depois, quando ela disse que não conseguia ler a Bíblia, a filha dela estava com câncer, minha amiga, não conseguia ler a Bíblia, nenhuma delas. A única pessoa que lia a Bíblia na casa era o marido. Eu cheguei a me oferecer umas 3 vezes para a gente ir lá, orar, estudar a Bíblia juntas. E elas não me quiseram lá porque disseram que eu falava muito de demônios e de Satanás. Se você é assim, irmão, você não gosta de falar de Satanás e dos demônios, é o próprio Satanás que faz isso com a sua mente. O próprio Satanás, ele engana as pessoas para as pessoas esquecerem que ele existe. Na minha casa, ninguém acreditava em Satanás. Quando eu dei o meu testemunho, que Jesus não só me curou, me libertou, que eu fui curada e que vários demônios, eu estava com vários demônios de enfermidades, que eu fui, quando esses demônios foram expulsos, eu fui liberta e fui curada, todos eles me chamaram de louca, disseram que eu tinha enlouquecido. E então, agora não, agora eles já viram que o diabo existe, Satanás existe, demônios existem. E se você é uma pessoa que não gosta... outra coisa, as irmãs dela não me quiseram lá porque elas não gostam que fale mal de Satanás. Se você falar que Satanás é feio, elas se revoltam contra você. E por que isso? Porque dentro das igrejas os pastores não estão falando quem é Satanás e o que Satanás faz. Eles só falam da bondade, do amor de Deus, da prosperidade de Deus, das bênçãos de Deus. Porque quando eu estava no mundo, um pé no mundo e outro na igreja, cada igreja que eu passei por umas 3 ou 4, nunca ouvi falar de Satanás. Eu não sabia nem que Satanás existia. Nunca ouvi falar do pecado. Eu estava na fornicação. Nunca ouvi um pastor falar, fornicação é pecado, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Nunca ouvi um pastor falar de demônio, de doenças causadas por demônios.
Nunca ouvi um pastor falar que Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. E se o homem não se arrepender, Deus afia sua espada, arma o seu arco e dispara as suas flechas. Nunca ouvi o pastor falar que Deus é um Deus irado. Nunca ouvi falar que Deus dizimou o seu próprio povo. Quando o povo era rebelde, teimoso, Deus matou, Deus aniquilou o seu próprio povo. Não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Velhos, idosos, crianças de colo, bebês. Nunca ouvi falar desse Deus. Nunca ouvi falar sobre o temor a Deus, sobre o temor à sua palavra. Então, se você está nessa vibe, como diz por aí, de não querer escutar falar mal de Satanás, pede a Deus para ele quebrar essas fortalezas da tua mente. Se levanta como guerreiro e quebra essas fortalezas da sua mente em nome do Senhor Jesus. Porque Satanás existe, os demônios existem, as enfermidades existem. Ele está aí matando, roubando e destruindo aí dentro da tua própria casa. E você não dorme, não come, não tem emprego, a vida abundante desapareceu da tua casa, da tua vida, da tua família. Ele fez um ninho de cobra aí dentro da tua casa, irmão. Pega essas cobras, mata todas essas cobras, bota veneno na tua casa toda, mata todos aqueles óvulos, expulsa esses demônios, fecha essas portas todas aí pro pecado e bota esses demônios para correr, irmão, em nome do Senhor Jesus. Pisa na cabeça desse maligno, irmão, em nome do Senhor Jesus, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Deus nos deu o espírito de temor, amor e moderação. E maior é aquele que está conosco. Maior é o nosso general, que se chama Jesus Cristo. O inimigo da nossa alma, ele também é astuto e nos arma ciladas. Veja o que diz em Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia também diz que as nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. O inimigo das nossas almas, ele também promove lutas, dissensões e contendas, não somente dentro da nossa casa, como dentro da igreja. Veja o que aconteceu na igreja de Coríntios. Diz assim, em 1 Coríntios 1, 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Veja bem, o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Divisão, contendas. Não basta as igrejas já estarem divididas por nomes, por denominações. A igreja também está dividida dentro da própria igreja, porque Satanás, ele coloca uma quinta coluna ali dentro da igreja, e ali dentro há lutas, dissensões, e como Paulo disse aqui, quem foi crucificado por nós? Foi Paulo? Foi ele? Foi o pastor? Foi fulano? Foi cicrano? Não, foi Jesus. Jesus quem deu a vida por nós. Jesus que foi o bom pastor, o que viveu para suas ovelhas. Jesus foi o grande pastor. Jesus é o grande pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Então não existe partido dentro da igreja. Você não é de ninguém. O seu pastor se chama Jesus. Você precisa estar firmado na rocha. E se você estiver causando rebelião dentro da igreja, divisão, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você precisa, irmão, pedir perdão a Deus por esse pecado, se arrepender verdadeiramente e quebrar essas fortalezas e expulsar esses demônios. E por último, tem um versículo nos Salmos, que eu não lembro agora, que chama Satanás, do inimigo das nossas almas, de o violento. Ele é violento, ele
é mau, ele é astucioso, ele é estrategista e ele só pode agir com violência contra a nossa vida se Deus permitir, é claro, e se nós dermos base. Então, se nós dissermos como Jesus disse, ele não tem nada de mim, não tem nada em mim, nós estamos protegidos. O sangue de Jesus é quem nos justifica. O sangue de Jesus é quem nos cobre da ponta dos cabelos até a ponta dos pés. Ai dele se tocar num fio de cabelo dos ungidos do Senhor. Nós não devemos ter medo de Satanás. Se nós não temos nenhum rabo preso com Satanás, nós não devemos temer Satanás. Agora, se você tem rabo preso com Satanás, ele vai te dar uma pisa, igual ele fez com os filhos de Cefas. Ele vai te dar uma prisa, vai rasgar tuas roupas, tu vai sair correndo ensanguentado, ou ele vai fazer muito pior. Ele vai acabar com a tua vida, com a vida da tua família, da tua casa, mas para isso, aí você tem que ter aí rabo preso com ele. Rabo preso, coisas erradas, roubar nos dízimos, roubar nas ofertas, enganar o irmão, dizer que é crente sem ser, conhecer a palavra de Deus e fazer o contrário, enganar as pessoas, comprar e não pagar, dizer que é crente e fazer o mal. É isso. As portas nós abrimos para Satanás e nós fechamos. Quando a gente fechar essas portas, tem que ser de uma vez por todas. Você abre a porta, dá um chute na porta, expulsa os demônios, fecha as portas e vai em busca da sua vida abundante. Porque é como Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância é para todos os que estão no reino, para todos que foram adotados como filhos. Não é para o mundo, não é para aqueles que estão na mão do maligno, não é para aqueles que estão servindo ao maligno, não é para aqueles que estão no pecado e gostam de praticar o pecado. Não. As promessas da palavra de Deus são para os obedientes, são para os que vivem em santidade, são para os que tenham comunhão com Deus, são para os que têm temor pela palavra de Deus, são para aqueles que estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo, que possam dizer, Jesus é o meu rei, meu legislador e meu salvador. Nós precisamos dizer, como Isaías diz em 33:22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. E você quer vencer o inimigo da sua alma? Aí você precisa pegar a sua cruz, senão você não vai conseguir vencer o inimigo. Carrega a tua cruz. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pega a tua cruz, carrega a tua cruz e me segue. Você só vai vencer o inimigo e alcançar a vida abundante prometida por Jesus se você fizer o caminho da cruz. Se você carregar a tua cruz e você disser assim, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Quando você disser aquilo que Paulo falou, ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Então, não há outro caminho para você alcançar a vida em abundância. Não há um milagre. Deus não é uma máquina de refrigerante que você vai botar uma máquina lá, uma moeda lá, vai pedir o que você quiser e ele vai te dar. Não. Ele quer obediência. Primeiro é se arrepender, largar o pecado, se batizar nas águas, entrar com os 2 pés para o reino, expulsar os demônios, botar Satanás para correr da sua vida, fechar todas as brechas e carregar a sua cruz. Aí as bênçãos, todas as bênçãos de Abraão vão vir para a sua vida, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. É isso. Que você possa conhecer o inimigo da sua alma para você saber contra quem você está lutando. Porque é isso que um comandante faz. É isso que os soldados fazem. Eles precisam conhecer o seu inimigo. Então esse é o inimigo das nossas almas. Que esse ensino possa arrancar as escamas dos seus olhos e destapar os seus ouvidos. Que foi esse ensino que Deus
permitiu que chegasse até mim, que me fez enxergar e me fez ouvir. A mesma coisa Ele vai fazer na sua vida, se for da vontade dEle, é claro. É isso, irmão. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado,
me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas
teu filho amado por amor de mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu,
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração